Ei, Si! Oi, Lê, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. E com Boa... você? Tudo bem. Boa noite a todo mundo que está entrando. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Sim, Cada live com um assunto mais interessante que o outro. Então, vou começar, porque a gente tem um tempo limitado aqui. E a gente fez uma conversa prévia e eu e Simone, a gente conseguiria fazer umas 5 lives, mais ou menos. E nós temos muito o que dizer, né? Sim, muito o que conversar. E então, não vou perder tempo, não. Boa noite a todos, quem já chegou, quem está chegando. Então, a gente está fazendo essa sequência de lives, né? Nós que trabalhamos com a educação infantil já há muito tempo, aqui em Belo Horizonte, e com toda essa confusão aí da pandemia, da quarentena, a gente começou a sentir uma necessidade de discutir sobre a educação infantil, de colocar luz sobre a educação infantil, porque a gente começou a perceber, aliás, a gente já sabia, né, que a educação infantil ela entra aí sempre num rastro dos anos posteriores, né? Como se a gente pudesse pegar a escola da criança grande e transportar para a criança pequena, né? Isso já é feito há muitos anos aqui no Brasil e é uma luta que a gente tem, né, de trazer as especificidades da criança pequena, as especificidades da educação infantil. E nesse momento isso se tornou muito urgente e a gente está aproveitando esse recurso, né, das lives para poder colocar a luz sobre o trabalho com a criança pequena. Então, eu estou deixando muito claro em todas as lives que não é nosso intuito discutir se volta ou se não volta à escola, não é da nossa alçada, isso é problema do pessoal da saúde, mas a partir da hora que a gente escuta tanto de alguns gestores públicos quanto da sociedade de uma maneira geral via redes sociais, que a escola, principalmente a educação infantil, a criança pequena deveria se voltar só para o ano que vem, a gente nem está pensando nisso, a gente entende como uma certa gravidade isso, né? Porque não voltar com a escola da criança pequena existe sim um ônus, né? E a gente precisa dizer sobre isso, né? Mesmo que seja a melhor opção para as questões de saúde, isso a gente não está discutindo, mas existe um ônus sim, e a gente precisa encarar de frente esse ônus, né? E dizer dele. E para dizer dele, né, nada melhor do que conversar com quem trabalha com educação infantil, com quem pensa sobre educação infantil, né? Com quem está aí às voltas com as crianças. E já temos uma sequência de lives todas gravadas no YouTube, é só acessar lá. Tem uma frase, né, da Helena, que na live que eu fiz com ela, né, Helena Molo, professora do Departamento de História da UFOP, ela diz que nós seres humanos, a gente entra em labirintos, mas a gente não quer encarar os minotauros, né? Então acho que isso diz um pouco dessas ideias que a gente tem que são muito absolutas, né? De deixa a escola da criança para depois, não volta, né? A saúde física é muito importante, a gente não discute, a gente não questiona, a gente não, né? E essa é a nossa deixa as preocupação. coisas se cristalizarem, né? Sem Sim, pensar muito sobre. Né? É isso. E mais fácil composições aceitar. fechadas. Sim. Né, composições fechadas, como se isso não acarretasse, não gerassem minotauros nos nossos labirintos, né? Então, a E gente nós precisa vamos discutir ter sobre que eles. encará-los em algum momento. Né? A gente não vai Sim, conseguir fugir deles o tempo todo. exatamente. Então, a gente precisa dizer deles, né, Si? Sim. E hoje eu chamei a Simone, né, querida amiga, colega de trabalho já há muito tempo. E a Simone, ela tem um olhar
muito interessante assim para o trabalho, para, né, para as crianças pequenas, porque eu acho que ela brinca um pouco com o olhar sensível do artista. Então, ela tem uma teoria, ela tem todo um arcabouço por trás teórico, mas ela tem uma sensibilidade para dizer, para ler, para colocar, né, assim, uma gentileza da criança pequena que é muito respeitosa. E eu brinco que isso vem talvez da Simone artista, né, da Simone fotógrafa. Então, eu convidei a Simone para falar para a gente hoje do papel do educador, né? Quem é esse educador? Assim, ele é só o que cuida, só o que troca fralda e dá comida para o meu filho enquanto eu trabalho, né? Quem que é esse profissional que está aí com as crianças, né? Porque quando a gente fala de escola, a gente fala principalmente das pessoas que estão na escola, né? O espaço da escola, ele né, só existe se tem as pessoas que estão lá, Que estão lá. né? E a gente tem as crianças, que a gente fala um pouco da live com a Adri, as famílias, que a gente fala um pouco na live com a Carol, a instituição, que a gente fala um pouco na live com a Mari, a instituição escolar, e agora eu tô chamando a Simone para falar dos educadores, para completar aí essa comunidade escolar. Então, pode ir lá, sim. Eu fiquei muito feliz com o convite, lisonjeada e também senti um pouco a responsabilidade, assim, porque é uma coisa que eu levo muito a sério, tem que levar mesmo. Eu já estou há 10 anos trabalhando na área, né, de educação infantil, e desses 10 anos, faz 11 anos esse ano, boa parte deles foi no CRIC. Foi me fazendo educadora lá no quintal do CRIC. E, assim, é uma responsabilidade grande, né? Porque a gente nem fala do educador absoluto e único, né? Os educadores. Existem vários tipos de educadores, né? Por assim dizer, entre aspas. E aí eu queria começar falando, né? Quem é esse educador? Começar, tipo, num Globo Repórter. Tipo, quem são esses educadores? Onde eles O que vivem? comem. O que eles comem? Que horas eles dormem? Quem são esses educadores, né? E assim, mas é importante a gente pensar que a gente não nasce educador, né? A gente não nasceu educador. A gente Não é um dom, não é um né? dom, não é uma predisposição genética, não é, né? A gente se constituiu como educadores, a gente se construiu. E essa construção, né, começou desde sempre, que é na constituição do nosso próprio caminho pela vida mesmo, as nossas experiências, as pessoas que passaram pela nossa vida e nos marcaram de alguma forma, as nossas escolhas, né, tudo isso foi levando a gente por esse caminho, né, de construção, da nossa construção enquanto sujeito e também da nossa construção como educador. Que como a Adri falou, né, uma vez que você vai se fazendo educador ali, você não consegue separar uma coisa da outra. Não tem uma hora que você fala assim, não, aqui eu não vou ser educador, não, aqui eu vou, né? É uma coisa que você vai agregando a você enquanto sujeito, por causa dessa construção, desse caminho. Aí um belo dia, né, de uma forma você descobre que você é de humanas, que você gosta de pessoas, que você gosta de observar pessoas, você gosta de conviver com pessoas, e ali você vai vendo que tipo de processos dessas pessoas que você quer lidar, né? O que você quer aprender sobre essas pessoas, o que você quer saber, até chegar nos processos de ensino e aprendizagem. Né? Que aí a gente vai lá, faz o curso, fica 4 anos na faculdade, na universidade, tem acesso a outros pensadores sobre educação, né? Vai lá o Paulo Freire, Emília Ferreiro, vê Montessori, vê pensadores que não são da área de educação, mas contribuem muito para o nosso entendimento do processo,
né? No caso do Piaget, no caso do Vallon, no caso do Vygotsky, e por aí vai, N outros, né? E aí a gente vai colocando tudo isso na nossa malinha, na nossa bagagem, que a gente vai levando. Né? Depois desse aparato teórico, a gente vai para a prática, né? Vai ter contato com o que é esse fazer pedagógico, né? O que acontece, como é que eu faço, como é que eu ponho isso para funcionar. E aí tem contato com o trabalho propriamente dito, que aí é quando a gente faz o nosso trabalho de campo. Nós somos cientistas em campo, né? E aí vamos aprendendo mais e mais e mais e tendo, né, através da experiência, né? E no meu caminho, né, todas as experiências que eu vivi e que eu me envolvi me levaram até os norteadores construtivistas. Né, me levaram nesse tipo de visão sobre a educação, sobre o que é ensinar e o que é aprender. E nessa concepção, de acordo com esses norteadores, eu não sou protagonista. Né? Meu papel é outro. O protagonista é o aluno, a protagonista é a criança, que está ali no centro do processo, fazendo acontecer de verdade. Então aí, depois de entender, né, esse caminho longo, essa bagagem, essa malinha que a gente vai carregando, a gente chega lá no papel do educador em si. Se esse educador não é o centro, não é quem vai ensinar tudo aquilo que a criança tem que aprender, não vai passar para ela, não vai transmitir, o que esse educador faz? Fica parado lá, olhando a criança fazer e aprender, sozinha? Né? Ele fica esperando acontecer? O que ele faz? Ele é o mediador. Né? E o que vem a ser esse mediador? É esse alguém que se aproxima da criança e que está totalmente disponível. Né, Lê? A gente vê isso, está disponível de corpo, alma e coração. Sim. Para essa criança, ali no dia a dia. E quando a criança percebe essa disponibilidade, é que ela permite a construção desse vínculo, a construção dessa relação, e através da construção desse vínculo, dessa relação, é que a gente consegue observar essa criança, ouvir essa criança, entender sobre ela e intervir quando é necessário. Intervir sempre de uma maneira respeitosa, mas que venha a enriquecer a experiência dessa criança. Né? Venha tornar essa experiência mais rica, mais prazerosa, mais construtiva. Então, o professor, ele é esse mediador, né? Essa ponte. Né? E ele carrega um tijolinho, É interessante, né? Porque o educador, o professor na educação infantil, a gente, né, nesse lugar, a gente pode ocupar milhões de papéis num dia, né? É muito interessante isso, assim. Pode ser que num dia você seja, né? Você passe por ser um lobo que persegue, você passe por ser um colo, né? No momento de machucado, você passe por ser um mediador de conflitos, né? Alguém que traz a criança para se responsabilizar pelas atitudes que ela tomou, para refletir. Ou você é a bruxa, né? Sim. A bruxa que veio, que é negada, que todo mundo corre dela, que ninguém, né? Ninguém quer perto por algum motivo. Então a gente vai interpretando esses vários papéis, né? A gente vai encarnando isso mesmo para enriquecer a experiência, né? E com essa disponibilidade, né? Que você tem que estar com o corpo disponível, você tem que estar com a mente disponível, tudo para isso, para viver isso de verdade.
Nossa, e é uma vivência intensa, né? Porque Sim. né, você tem que estar Exaustiva disponível, sim. Você tem que né? estar disponível, talvez, para ficar ali o dia inteiro com uma criança no colo, Sim. né? Ou, enfim, ou almoçar muito mais cedo do que você está acostumado, né? Assim, né? Nossa, é muita disponibilidade, né? Acho que é um exercício de desconstrução e de disponibilidade mesmo, né? Assim, é Sim. bonito. Você passa a agregar um outro significado a essa palavra, na verdade, né? Quando você começa a viver, a ter essa vivência, né? Da prática ali, do fazer pedagógico. E aí, nessas experimentações, Lê, a gente tem, e eu acho importante sempre lembrar que a gente tem um respaldo, né? Teórico, que é essa bagagem, e que dentro dessa bagagem a gente tem ali umas referências quanto a crescimento, a desenvolvimento, tudo ali. Mas é uma referência, né? Uma referência Sim. que tem um marco cronológico, né? Então, se você pega uma turma naquela faixa etária, tem algumas coisas sobre essa faixa etária que você já leu sobre, que você se inteirou, e através disso você tem como interpretar, como analisar aquilo que você está vendo, aquilo que você está escutando, aquilo que você está sentindo da sua turma, né? Mas só que com o tempo você percebe que não existe uma turma igual a outra. Pode ser na mesma idade, mas as duas nunca vão ser iguais. Assim como não existe uma criança igual a outra. Pode ser na mesma turma, mas o que funciona para uma criança pode ser que não funcione para outra criança, né? E aí você tem que se reinventar quase que todos os dias, né? Porque não tem um modelo, não tem a receitinha, né? Você vai construindo esse caminho junto com a criança. Então, nisso você vai, né, pesquisando, você vai procurando novos caminhos. O que você não acha dentro da sua mala, você vai buscar em outros lugares, né? Até descobrir o que vai funcionar para aquela criança, né? Que está ali na sua frente, né? Você tem um vínculo com ela, você tem uma relação. Então, você tem que descobrir. E você vai pesquisando, você vai acessando tudo que você puder, né? E E essa palavra, né? A gente vai pesquisando, né? Porque pesquisando. em muitos momentos a gente faz várias intervenções que a gente fala, não rolou, né? Não é por aí, preciso mudar de estratégia, né? Como cada criança é única e cada grupo é único, a gente precisa se colocar nesse lugar de pesquisador, né? De partir, Sim, né? é Com um pesquisa, arcabouço é teórico sentir. grande, sim, com um arcabouço teórico grande, mas partir de um não saber, né? Partir de um vamos conhecer, né? E ver como que a Exatamente. gente pode E, contribuir. é, e a criança dá pistas também, né? Ela não está passiva lá esperando você encontrar o caminho, ela te dá pistas, ela te ajuda nesse processo, né? Do lugar dela, do jeito que ela dá conta. Então, né, através da observação e da escuta, você tem isso. E, às vezes, o que você precisa fazer é fechar sua mala, colocar ela no chão, colocar ela ali no cantinho e mergulhar na brincadeira. Que é o fazer da criança, que é o trabalho da criança, você mergulha lá e naquela imersão alguma coisa vai aparecer, alguma coisa vai te ajudar. E nessa hora a gente tira da cabeça. É nessa hora que realmente você sai do centro, né? Você tira tudo da cabeça e põe seu corpo para jogo. Vai mergulhar, vai sentir a vida como aquela criança está sentindo naquele momento. Meus olhinhos chegam a brilhar. Né?
é muito bom, assim, né? Ao mesmo tempo que é muito trabalhoso, é muito bom. Porque a gente tem a possibilidade de se reinventar também nesse processo, né? A gente entende que a gente não está pronto, que a gente não está finito, que a gente também pode aprender, né? E é um processo de construção mútua, na verdade, né? O educador Sim, e a criança. Né? tem um termo que eu acho muito legal, que é assim, não tá, né, o fazer pedagógico, a educação não tá na gente, né, e não tá na criança, mas tá na relação, né, Tá na então relação. precisa existir os dois para que a gente consiga, né, agir, para que a gente consiga fazer intervenções que levem, né, que possibilitem crescimento e a gente também, né, a gente também fica nesse crescimento aí eterno, nesse desenvolvimento eterno. Mas essas imersões, Lê, a gente tem. A nossa grande sacada é saber, é não perder o time também, né? É essa hora de mergulhar e essa hora de sair de cena. Essa hora de entrar e essa hora de sair é muito importante. Por quê? Porque essa observação e essa escuta, ela precisa ser pura, ela precisa ser clara. Se a gente projeta a nossa sombra na criança, né? A gente projeta a nossa criança naquela criança, a gente para de ver ela, a gente para de escutar ela. Né? A gente só consegue ver o que a gente acha que é melhor para ela. Sim. Aonde a gente gostaria que ela chegasse. E não o que ela quer dela mesma, o que ela está demandando, aonde ela quer chegar, no final das contas. Então, não podemos perder de vista esse respaldo teórico, que é o que puxa a gente também para essa realidade de que ela tem o querer dela e que precisa ser respeitado, precisa ser ouvido. E a gente, enquanto adulto, enquanto educador ali, a gente tem que abrir esse espaço para que ela possa se expressar, para que ela possa falar de si mesma. Né? Nossa, e assim, quando a gente está em relação com as crianças, né? As nossas sombras, né? A nossa vivência, o nosso. As nossas profundezas, elas vêm à tona numa facilidade, né? Em qualquer relação, né, com as crianças, assim. Né, a criança toca na gente, né? Ela nos afeta de lugares que a gente se surpreende às vezes, né? Sim, e ainda Que nem bem, a gente porque dá só isso conta. garante que a entrega é verdadeira. Sim. Né? Se você não se permite ser tocado, você não está sendo verdadeiro. E ela saca isso, né? Na hora. Ela sabe que não é de verdade. Né? Ela sabe que tem um filtro ali, que tem alguma coisa ali. Então, a entrega verdadeira, ela às vezes, nem sempre ela é prazerosa. Ela pode ser um pouco desconfortável também. Né? Mas a gente tem que, né? A gente como adulto, a gente tem que ter essa habilidade de saber separar, né? O que é nosso e o que é da criança, o que é daquilo ali que a gente está vivendo agora e não do que a gente já viveu. O que ajuda a gente a fazer essa separação é essa bagagem, né? Que a gente pode deixar de lado às vezes, mas que a gente tem que levar sempre com a gente. E isso é a criança ser protagonista, né? Ela tem um espaço. Ela pode falar, que ela vai ser ouvida, que ela vai ser observada. Mas e isso é o processo de construção da autonomia dela. Né? Ela entender que ela é capaz, né? De agir e de fazer e que, né, as coisas que ela faz têm consequências, enfim. Tudo que vem com essa ação. Mas muitas vezes é confundido, né, esse dar voz, essa observação com obedecer às vontades das crianças. E são coisas totalmente diferentes. Né?
às vezes as crianças vão ser atendidas, mas às vezes elas não vão ser atendidas. E isso é escuta também. Né? Quando a gente escuta, a gente entende o que ela quer, mas a gente fala, olha, não. Ou agora não. Né? A gente está mostrando um limite que é um limite que a criança quer. Ela quer entender até onde ela pode ir. Então, ela quer entender como o mundo funciona. E a nossa vida em sociedade não é uma satisfação sem fim. Né? Tem coisas que a gente não pode fazer. Né? E ela quer entender isso e é a gente que vai dizer isso para ela também. Só que a gente vai dizer isso de uma forma respeitosa, a gente vai dizer isso com carinho, mas de uma forma clara, que ela consiga compreender, né? E sem achar que aquilo ali é um tipo de agressão, um tipo de não querer bem, né? Isso é um querer bem, né? Nossa, e aí você toca num ponto, ai, tão importante, né? Porque a gente só consegue fazer uma intervenção de não satisfação das vontades da criança, né? Uma intervenção de contenção nesse sentido, né? De contenção das vontades, se a gente está numa relação verdadeira, se a gente está em troca de afeto, né? Se a criança nos autoriza a cuidar dela, né? Assim, então, se não vira uma relação do medo, né? Ah, não vou fazer porque a professora chegou, né? Assim, e nós vimos Vou muitos de uma esconder escola dela. assim. Né? Vou Assim, não esconder vão dela e fazer porque fazer a professora depois. chegou. Então, porque vira um limite baseado no medo, né? Mas se a gente, se a criança nos autoriza a cuidar dela, né? Se a gente consegue aí ter uma relação com essa criança, a gente consegue fazer intervenções muito mais assertivas mesmo, rumo ao crescimento dela, a reflexão, né? E esse E não só a limite, punição. isso, esse limite não é uma punição. Esse limite não é uma agressão. Esse limite, ele é pro bem. Ele é para ela ter essa compreensão maior de como as coisas funcionam socialmente, né? E ele é colocado com carinho, com respeito. Por quê? Porque no meio desse processo todo que a gente está conversando até agora, a gente vai marcando a criança, né? Na nossa relação de trocas. A gente vai fazendo as nossas marcas, a gente vai permitindo que ela experimente algumas coisas que vão na malinha dela também, que ela também tem a malinha dela, para a vida fora. E essas marcas, elas podem ser positivas ou negativas. E elas vão ficar impressas nas almas dessas crianças até a gente não sabe quando, é uma coisa que a gente não controla. Né? Então, por isso que a gente tem que ter esse preparo. Né? Não é uma coisa que é feita intuitivamente, instintivamente, não, né? É uma coisa que a gente prepara, a gente vai se preparando para isso, para esse tipo de vivência, para esse tipo de experimentação. E, Sim, assim, essa é porque eu acho importante a gente tocar bastante nesse ponto, sabe? Assim, as marcas que a gente faz nas crianças, né? Imagina quantas crianças, né, nesses 10 anos de educação infantil já passaram pela Simone, né? E as marcas que você fez, né? As marcas que eu fiz, né? Assim, e como que isso esse lugar da criança, esse primeiro lugar da criança num grupo social, esse primeiro lugar da criança numa comunidade, numa aldeia, ela é uma marca muito profunda, a gente é precisa uma cuidar marca disso, né? profunda, Porque quando a gente inconsciente, olha, né?
Sim, Fica lá. é inconsciente, porque quando a gente olha às vezes, né, comportamentos, e aí a Cláudia fala isso no vídeo dela, né, que ela começa, a gente começa a série de lives com o disparador do vídeo da Cláudia, né, que é a fundadora do Clique, mas quando a gente vai ver questões lá na frente, a gente fala, gente, mas isso era para ter sido trabalhado na educação infantil, né, gente, mas isso era para ter sido cuidado na educação infantil, gente, mas isso não foi olhado na educação infantil, né, a gente se faz essa pergunta, né? Assim, quando a gente lida com, quando a gente vê, né, assim, é, crianças mais velhas e adolescentes com questões, né? A gente fala, gente, Uhum. mas, né? Isso precisava ter sido trabalhado com 3 anos, com 4 anos, né? Sim, será que isso não Então, apareceu? Como, né? A gente fica sim, imaginando como que foi o processo até ali, pois né? é. Então, assim, como é importante, como essas marcas são profundas, né? Como o educador da educação infantil tem que ser muito bem preparado, né? Sim, tem que ser muito bem preparado. E às vezes tem essa confusão, né? De que por ser uma coisa que é, é, é através da brincadeira, que é uma coisa que toca na afetividade, que vem da emoção, que vem, né, de relação próxima, de cuidado, acho que não precisa. É uma coisa que o ser humano faz naturalmente? Não, né? Não é, E né? Somos seres de cultura, somos seres de cultura né? Não e somos seres distintos. até esse fazer, existem N formas de fazer. Mas a gente está aqui nesse processo não para fazer de qualquer jeito, nem para fazer assim, cada um do seu jeito, né? É para fazer de uma forma que seja uma experiência rica, uma experiência que reverbere positivamente. Né? Então, o tanto que a gente pudesse preparar, o educador ele se prepara, né? Essa reinvenção, essa pesquisa, essa preparação é diária. Né? Não tem jeito, a gente está sempre precisando colocar coisas na nossa malinha, tirar coisas da nossa malinha, reorganizar a malinha, a gente está sempre fazendo isso. Eu fiquei Tem um pensando muito comentário que na mala passou da AD. aqui. É, tem um comentário que passou aqui que uma pessoa disse que o brincar é a chave. E na relação educativa com a criança pequena, o brincar ele está o tempo inteiro, né? O brincar ele O tempo faz parte, ele inteiro. é essa linguagem, É. né? É inevitável a gente brincar. Não existe educador sem brincadeira, né? Assim. Não. E aí o educador também vai se constituindo como brincante, né? Que é uma outra entidade. O ser brincante que vai surgindo ali porque ele vai se redescobrindo nessas brincadeiras. Né? Coisas que há muito tempo ele já estava se furtando de experimentar, ele revive, né? Ressignifica na sua prática, junto com aquela criança. Né? E aí ele reconstrói, ele reconstrói coisas que eram do passado dele, coisas que até eram da criança dele. Mas com cuidado, para não misturar as coisas, né? O tempo Essa, todo, né? é. E aí, Lê, eu fico pensando muito que às vezes tem, né, especialmente agora que as crianças estão em casa, eu acho importante a gente pontuar a diferença, né, de pai e educadores, né, nesses papéis, que são papéis de referência na vida das crianças. Sim, a gente conversou um pouco isso, né, na nossa conversa prévia, porque nós duas somos mães, né? Sim. E é muito interessante essa experiência, né, de ter a maternidade, né, em casa com os filhos e o papel de educador, né, na escola, que não é, né, eles não passam pelos mesmos lugares, assim. E Não. enquanto você estava falando, né, de trazer para a criança o que né, de entender o que a criança quer, de levá-la para uma construção de autonomia, eu fiquei pensando, eu falei, né, gente, porque
O objetivo não é que a turma da Simone tenha um tanto de Simonezinhos ou Simonezinhas, De né? jeito Assim, nenhum. o objetivo é que cada um se desenvolva para o seu caminho. Sim. E com os filhos é muito diferente, né? Assim, são lugares muito diferentes, assim. São, a gente responde, mesmo a gente sendo educador também, em casa a gente responde enquanto pai, enquanto mãe. Né? Não, pelo menos na minha experiência, assim, quando eu tô com a Teté, a educadora sai de cena. Muitas vezes. Ela Sim, fica ali do lado, lógico, né? Afetando uma coisa ou outra, graças a Deus. Mas ela sai de cena, por quê? Porque é uma carga emocional muito grande, né? Os pais, eles se veem naqueles filhos, né? É a sua prole, é a sua continuidade, né? sim. É uma relação de ancestralidade, né? Tipo, você tenta passar para aquela criança tudo que veio antes dela, né? Tudo como que aconteceu a história antes dela, essas ligações com essas outras pessoas da família, todo esse contexto, porque ela não chegou descontextualizada, né? Ela chegou num contexto e a família situa a criança nesse contexto, Sim. né? Que existia antes dela. E aí eu fiquei pensando muito, meu pensamento vai muito por metáforas, é muito engraçado. E aí eu fiquei pensando nessas raízes mesmo, né? Que as famílias vão sendo a raiz dessas crianças, apresentando as raízes para elas, as raízes que vão nutrir essas crianças e também vão impedir que elas tenham essa sensação de que a qualquer momento elas vão se perder no mundo afora, né? Elas estão se construindo ainda. A gente, depois de adulta, a gente tem as nossas próprias referências, né? Depois das outras relações que a gente vai construindo, a gente vai se abastecendo de outras referências. Mas a criança pequena, né, ela precisa dessas referências, que é o primeiro núcleo ali, que é o familiar. Sim, a E família é aí, toda a base, né? Assim, sim, da onde a criança parte, do discurso que ela foi inserida, né? Da história dela, do nome que ela recebeu, né? Do lugar que exatamente. ela ocupa ali, né? Isso é necessário, né? É preciso que ela parta de um discurso, é preciso que ela parta de um lugar, né? Isso Assim, é necessário para ela. E aí, a família dá esse ponto de partida, né, da criança para a vida. E aí, depois que ela vai para a vida, que ela sai do núcleo familiar e que ela chega na escola, ela encontra o educador, ela encontra os amigos, que vão apresentando para ela outras possibilidades de ser e estar no mundo. E aí, nesse momento, ela tem a oportunidade de refletir sobre o mundo, sobre ela mesma, né? Mas essa reflexão só acontece se você tem isso, se você tem as suas raízes, você tem, né? Você tem com que comparar, sim. né? Então, é muito emblemático isso. Ela sai, né, desse núcleo e vai para a vida, vai para a escola, e aí sim ela consegue fazer essa reflexão, essa comparação. E aí, nesse processo de refletir, ela vai começando a construir um passinho por vez, né? O que ela descobre o que mais agrada a ela mesma, enquanto sujeito, Sim, né? o que ela quer levar na bagagem O dela, que na ela quer malinha levar? dela, né? Isso. O que ela quer colocar na mala? O que ela quer tirar da mala? Né? E é tão bonito quando a gente vê as crianças fazendo esse reconhecimento aí da semelhança e da diferença, né? Que elas falam, na minha casa, né? Isso. Assim, na minha Na minha casa casa, é minha assim. cama, a gente dorme, a gente come. Aí o outro fala, na minha casa, tarará, 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 né? E o Na minha casa educador é fica ali assado. e o educador fica ali
mediando e contando que de fato não existe um jeito certo, né? Assim, que são as individualidades de cada um e de cada família. E às vezes uma conversa simples, né? Outro dia o Theo estava conversando com a Isis, né? Os amiguinhos de 3 anos, estão fazendo 3 anos. E aí ela mostrou um bichinho, uma bonequinha, não sei. Ele foi buscar o loló dele, que é o bichinho dele. E eles ficaram ali comparando, né? Como era esse pedacinho da vida, né? Individual de cada um. E os meninos vão fazendo isso, né? Até a hora que eles começam a discutir. Meu pai usa brinco, a minha mãe trabalha, minha mãe dirige, meu pai não sei o quê, né? Até que isso vai se complexificando, essa pesquisa aí das diferenças e semelhanças. É muito E interessante. são essas diferenças e essas semelhanças que permitem a reflexão. Sem isso, não tem sobre o que refletir. Né? Se você não tem com o que comparar, se você não amplia suas possibilidades, você não tem a possibilidade de refletir. Né? Então, assim, ambos os papéis são fundamentais. Né? Essas duas referências e todas as outras que a criança vai adquirindo são muito importantes. Né? E a criança precisa delas, de todas elas, né? De todas essas referências, porque a criança ela é um ser complexo. Né? A família não vai dar conta dessa criança sozinha. O educador não vai dar conta dessa criança sozinha. O pediatra não vai dar conta dessa criança sozinha. O psicólogo não vai dar conta dessa criança sozinha. Todos eles juntos vão dar conta dessa criança. E a gente conversou tanto sobre isso, né? Um ponto tão Né? importante, assim, porque, mais uma vez, né, tentando sair dessa visão que a nossa sociedade está um pouco viciada, né, de totalizadora, a gente tem mania disso, né? Assim, mas o psicólogo falou que o fulano, mas o psicólogo não vê o fulano no grupo social como o educador vê, né? Ou o pediatra falou que ele já devia, né? Assim. Mas o pediatra também não vê ele no grupo social igual o educador vê, né? Assim como o educador não vê uma profundidade nas questões individuais que o psicólogo vê, assim como o educador não vê os sintomas no corpo dele, né? Da maneira que o pediatra vê. Então, assim, e a família também, que colocou essa criança no mundo, que colocou ela num discurso, né? Também não sabe dizer dessa totalidade dessa criança, porque ninguém sabe, né? Assim, porque a criança é um ser complexo, porque ela é uma pessoa, né? Isso é maravilhoso, assim. Essa conclusão sua foi maravilhosa. Precisam de várias pessoas para dar conta de uma pessoa. Sim. Né? É aquela ideia da aldeia. Né? Sim. E Precisa mesmo de assim ainda várias sobra um tanto que a gente ninguém dá conta. que aí ela mesma vai buscar daí um tempo, né? Até que um dia ela falou, olha, gente, não bastou, então eu estou indo, vou levar minha mala e vou buscar outras coisas, porque isso aqui não está suficiente para mim mais, né? É bem isso mesmo. Porque quando a gente para e pensa assim, eu vou, né? Se eu pensar aqui nos meus botões, né? Eu sou colega de trabalho da Simone, eu vou falar sobre a Simone. Ninguém se autoriza a fazer isso com um adulto, né? Assim, eu não me autorizo a falar de você. Você tem uma série de papéis que você ocupa na vida, de lugares que você vai, de experiências que eu não faço a menor ideia, né? Mas da criança a gente se autoriza a falar com muita propriedade, né? Assim, e todos se autorizam a falar numa ideia totalizadora, né? Como se a criança se resumisse àquilo ali, né? Sim, Eu quando acho. na verdade existem vários saberes, né? Sim. Fidedignos, vários saberes preciosos sobre aquela criança. Todos eles, né? Sim, que se complementam, né? Que nos ajudam, né? A possibilitar o crescimento desse sujeito, mas que nenhum deles funciona sozinho, né? Isso é muito Sim. importante. E aí, Lê, depois de pensar, né, nesse processo todo, de como que é esse trabalho que é profundo, ele é próximo, ele se dá através da relação, a gente vem para o contexto de agora, que é esse contexto da pandemia, em que a gente está distante fisicamente, né? E aí,
eu fiquei falando tanto de reinvenção, e dessa vez a gente precisa se reinventar, só que essa reinvenção, ela é profunda, ela é tão grande que ela esbarra em pilares que sustentam o nosso trabalho, né? Que sustentam a nossa prática pedagógica, pilares que podem modificar profundamente esse trabalho. E aí a gente tem um desafio muito, muito grande, né? Por causa disso, porque a gente fica se perguntando, né? Como observar essa criança se a gente não está perto? Como ouvir essa criança se a gente não está perto? Como fica essa criança se ela não está com a possibilidade de conviver com outras crianças, né? Com seus iguais? Que experiências são essas que ela está vivenciando, se ela está, né, nesse ambiente mais restrito, assim. Mas ela continua crescendo e ela continua desenvolvendo e ela vai passar por esses caminhos, independente da pandemia, né? Independente de qual que seja o contexto todo ao redor, né? Do que está acontecendo. E tudo isso, assim, faz diferença no que a gente acredita em termos de educação, né? Mas eu fiquei pensando que agora a gente tem que pensar, tem que agir de acordo com o que é possível. Sim. Né? A educação agora, ela não é o ideal. Ela não é o que a gente quer, né? Ela é a que é possível nesse momento. E aí a gente está tentando ressignificar isso, ver o que é possível. Desde quando parou, a gente está pensando, quebrando cabeça e vendo, olha, qual que é a melhor forma que eu consigo entrar em contato com essa criança, tocar essa criança, acessar essa criança. Né? Só que é tudo muito novo, é um contexto totalmente novo. Então, como toda ciência, né, esse fazer é um pouco de tentativa e erro. Claro. Como todas as ciências. Então, a gente vai... E tem eu acho que, né, tem um dificultador que a gente falou na nossa conversa prévia que é importante, porque no fazer educativo, na relação, a gente tem milhões de informações do tom de voz daquela criança, de como que ela agiu antes, de como que ela agiu depois, se ela abriu a boca de sono, se ela, né, assim, se ela pegou no pé, se ela se desinteressou, se ela prestou atenção, como que o olho tava, como que o tom de voz tava. Tem milhões de sutilezas, né, que você trouxe, que a tecnologia não alcança. Não alcança. Simplesmente não alcança. Então, assim, com aquela tela, né, a gente não consegue focar os nossos olhares. A gente não consegue essa troca. A gente não consegue essa leitura, né? Eu tô ali, eu não tô vendo o que a criança está vendo, o que tem ao redor dela, o que pode estar distraindo, o que pode estar incomodando. Não tô vendo nada disso. Eu tô tentando conversar com ela, mas eu não tô tendo todo esse panorama, esses detalhes, né? Que no dia a dia fazem a diferença e que permitem essa observação e essa escuta do educador, né? E aí é que a gente percebe que essa tecnologia que está permeando as nossas relações agora, ela não alcança sutilezas, nem tampouco substitui o educador. Sim. Né? Não substitui o educador, não substitui esse mediador. Né? Não basta você colocar A gente nem um pode ter essa ali. pretensão, né? A gente nem pode, eu acho. Eu acho que todo mundo está sentindo um pouco na pele isso. Né? Não é uma questão de você ir lá e colocar o conteúdo, colocar a informação lá. Não substitui a relação,
não substitui essa troca tão próxima, né? Então, mas a gente tem que, né? A gente tem que trabalhar com o possível. Agora, nesse momento, a gente não pode se abster de fazer alguma coisa. Simplesmente não. As crianças, né? Elas estão crescendo, elas estão desenvolvendo, então, né, adultos. Elas confiaram na gente. Adultos rebolem, né? Deem seu jeito, né? Sim. Então, a gente tem que ressignificar temporariamente para agora, né? Para esse contexto, a presença. O que significa estar presente? Querer estar presente, né? Então, se o educador, ele, como a gente disse lá no começo, né? O educador é uma pessoa, no meio dessa loucura toda, ele está passando por isso, ele está sendo atravessado por isso, né? Ele está em casa com os filhos dele, está em home office, enfim, a cabeça a mil, mas ele está ali tentando estar presente, porque ele acredita que é importante para aquela criança, né? E ele está buscando formas para isso, né? Então, a gente tem que ressignificar temporariamente o que é essa presença. Junto às crianças, né? Na vida das crianças, nesse momento, né? Porque não dá também, fulaninho não consegue ficar muito tempo na tela, então não vou ligar. Não dá. Você vai sumir da vida da pessoa, você vai desaparecer. Você era uma pessoa que ele via todos os dias, que ele conversava todos os dias, que ele te deu um adesivo lindo de unicórnio e agora você vai sumir. Não. Sim. Você tem que continuar. E aí fulaninho não quer falar, tudo bem também, é o momento dele. Né? É o jeito que ele está sabendo lidar e a gente vai tentando até encontrar esses caminhos. E aí vem Tem um termo que eu acho muito interessante no curso que eu estou fazendo de especialização em neurociências, que a professora falou que cabe ao adulto suportar, né, as crises das crianças, né, seja de birra, de recusa e tal, e contar para ela que a gente está aqui até que essas crises passem, que ela não precise mais dessas crises e consiga colocar em palavras, né? Assim, então, de alguma maneira é isso que você está dizendo, né? Ela não quer falar, tudo bem, eu tô aqui. tudo bem, né? eu tô aqui. Eu tô Eu aqui. só quero contar, eu acho que o que eu quero contar principalmente é que eu tô aqui. Sim. Né? Eu não sumi, eu não desapareci, os amigos não sumiram, não desapareceram, né? Tudo aquilo que você gostava, que você confiava, ao qual você se entregava, está aqui. E nós vamos nos reencontrar. Não sei quando ainda, mas nós vamos nos reencontrar, né? Dessa perspectiva de futuro, de algo que vem, né? De esperança, né? Para as crianças. E aí, nesse momento, eu fico pensando que a família, junto com a escola, tem que se tornar cada vez mais parceiros, né? E estabelecer uma relação mesmo de cooperação e de troca, né? Porque os pais, a gente não pode mais acompanhar as crianças no dia a dia. Quem está acompanhando agora são os pais. Né? Quem está podendo ver de perto, que está podendo escutar, que está podendo observar, são os pais. É uma outra observação, é uma outra escuta, que é do lugar de pai, como a gente já falou. Mas eles estão lá fazendo isso. E se aí a gente fica naquela, né, esperando feedback. Por quê? Porque a gente não pode estar nesse fazer diário, a gente não pode estar nessa observação, mas a gente pode ajudar a entender, a interpretar o que está acontecendo com essa criança, porque a gente tem esse saber. Sim. Então, né, a família
tá lá observando, tá vendo o que está acontecendo, vem, conta, conversa, troca com a gente, porque a gente pode, né? A gente ainda pode bolar uma estratégia, a gente ainda pode pensar no que pode funcionar para essa criança, né? Então, assim, às vezes vai mandando, né? Manda atividade, manda o material e tal. E muitas vezes os pais acham que aquilo ali, na verdade, vira mais uma obrigação, sabe? No meio de uma situação tão conturbada, cheia de coisas, cheia de demandas, né? Que eles estão tendo que segurar lá em casa, no dia a dia, não tá fácil, né? E aí, às vezes, Não. chega essas tarefas, entre aspas, né? Da escola, e vira uma obrigação, mas não é nesse intuito de virar mais uma obrigação, é no intuito de ajudar mesmo, de cooperar nesse momento, né? Então, a gente sempre busca conversar e orientar que, assim, não é necessário fazer tudo, não é necessário sentar um dia e falar assim, meu filho, vem cá, vamos colocar essa lista aqui em dia. Bom, não é isso, né? É uma ideia do que pode tornar esse dia a dia mais leve, uma ideia do que pode servir de sugestão para aquela criança. E ela tem todo o direito de falar não. Não quero fazer, não é isso que eu quero fazer hoje. Né? Não é isso que eu não pensei em fazer isso, eu queria fazer outra coisa. Né? E vai aí. É mais para auxiliar, não é uma obrigação a mais. Né? Não é no sentido, uma cobrança a mais. Não é. É no sentido de promover essa relação, né? De troca, de cooperação, para que essas experiências continuem acontecendo e as crianças continuem tendo a oportunidade de fazer, de brincar, né? E que eles possam Porque observar elas nesse contexto. Sim, que para nós de alguma maneira, né? Porque de alguma maneira, quando você fala que o educador tem um arcabouço teórico, né, do fazer pedagógico e tudo, isso é pensado para levar, né? Então, não é a mesma história que vai para uma criança de 2 anos que vai para uma criança de 5, né? São histórias diferentes porque a gente sabe que ela toca em pontos diferentes, né? E eu fico pensando que são oportunidades, né, para a criança se sentir querida, acolhida e ter possibilidade de elaboração, inclusive dessa situação complicada que a gente está vivendo, né? Sim. A gente fica mesmo de longe, né? Mesmo por intermédio da tela, com essa troca restrita, tentando manter essas possibilidades, né? Para eles. E é super complicado, porque na escola a gente tem a rotina, a gente tem, né? A gente faz o plano do dia, eles vão se preparando para aquilo que vai acontecer. E aí quando a gente propõe de certa forma eles tiveram a oportunidade de pensar um pouco sobre aquilo, estava lá no plano e agora eu vou fazer. Enfim, era uma outra situação, né? Em casa. Sem contar que eu acho que causa uma grande confusão, na verdade, né? De tipo assim, estou fazendo coisas de clique em casa. Isso é muito confuso, isso é muito doido, né? Antes eu tinha coisas de casa, brincadeiras de casa e brincadeiras de clique. Agora eu estou fazendo brincadeiras de clique da minha casa. Né? E a gente já tá vencendo o tempo, né? Eu falei que a gente poderia fazer 5 lives. E tem uma reflexão final que eu queria muito que você trouxesse, né? Assim que você fez na nossa conversa. E que eu queria finalizar com ela. A gente tá em 30 segundos. Ah, meu Deus. Ô, gente, se acabar eu vou abrir outra live, tá? Vocês voltem, tá bom? É só para reflexão final.
porque não vai dar. Mas enfim, a gente abre outra, porque é uma reflexão muito importante. Eu queria que a gente trouxesse isso de volta. O Instagram vai me cortar em 6 segundos. Então vai abrir outra. Peraí, gente, pera.